Sejam bem-vindos ao meu caminho, eu sou a Kushina e vocês estão no especial sobre o meu intercâmbio para o Japão. O meu querido amigo Danilo Caneda, que vocês conhecem do VideoQuest e do canal Tá Jogando O Quê, me sugeriu começar essa série comentando um pouco sobre as minhas motivações e a minha escolha do Japão para fazer intercâmbio. Primeiramente, eu quero deixar bem claro para vocês que essas minhas decisões, tudo que eu vou contar hoje e nos próximos vídeos, é muito sobre mim. Então, são as decisões que eu tomei, são as coisas que eu pensei, é aquilo que eu achei que era certo e não necessariamente que é o único meio de fazer as coisas, tá ok? Vocês vão conversar com várias pessoas que foram pro Japão de outras formas, por outros motivos. Então tem gente de tudo quanto é tipo. Eu espero que vocês não tomem as coisas que eu falo aqui como verdades absolutas, ok? A minha decisão de ir pro Japão, ela começou, na verdade, lá atrás, quando eu era muito pequena. Eu sempre gostei de coisas relacionadas ao Japão. Começou lá com a TV Manchete, que eu assistia os desenhos, então eu amava Cavaleiro Zodíaco, sem saber até que era Japão. Eu tinha ali em torno de uns 7, 8 anos quando eu comecei a assistir, quando começou a passar. E eu acho que eu vi praticamente todas as reprises, acho que eu deixava meu pai louco do tanto que eu assistia aquele desenho. E assistia muito todos os outros desenhos e principalmente os tokusatsus, né? E os Super Sentais que passavam na TV Manchete. Então eu assistia o Jaspion, eu assistia principalmente o Jiraiya, era o meu favorito. Os Flashmans também eram os meus favoritos, e os Changemans. E eu sempre achava aquelas questões culturais de tinha umas coisas diferentes que eu achava interessante, e às vezes eu não entendia porquê, o que era de um jeito ou de outro, e acabavam transmitindo alguns valores culturais do Japão através dessas mídias. Então desde muito nova eu sempre fui interessada, sempre achei legal, e à medida que eu fui crescendo e que chegou a nossa bendita internet, né, veio pra salvar o mundo, eu comecei a ter ainda mais contato com esse tipo de coisa. Eu acho que como muitos de vocês que hoje, né, também gostam muito de anime e de mangás, né, dessa coisa do quadrinho e da animação do Japão, começaram a pesquisar mais sobre cultura japonesa, sobre história, e acabam se interessando mais além das mídias de entretenimento. E esse foi o meu caso. Então eu comecei a estudar muito sobre a história do Japão, cultura japonesa, começava a ter muita curiosidade sobre o simbolismo das coisas. Por que é assim? Por que eles colocam esse enfeite nesse lugar específico? Então, por exemplo, eu fui no festival Tanabata e eu ficava pensando o que será que cada uma dessas coisas significa. Fui pesquisar a lenda do Tanabata, por que é Festival das Estrelas, qual que é a história que tem por trás disso. É uma coisa que sempre me fascinou. Então, quando eu tava lá por volta na minha adolescência, né, eu decidi que eu queria ir pro Japão. Mas eu não queria ir pro Japão como turista. Isso era uma coisa que eu tinha muito forte comigo mesma, que antes de eu conhecer o Japão como turista, eu queria ir pra ter a experiência de vida. Porque eu acho que são duas experiências, ambas extraordinárias. A experiência turística também, em qualquer lugar do mundo, ela é assim fantástica, ela abre bastante a sua cabeça, ela traz muito de novo, ela traz uma experiência deliciosa, e a experiência de vida ela traz outras coisas além que a turística não traz e vice-versa. E eu tinha decidido isso mais ou menos na mesma época que eu tava prestando vestibular. Então eu já tava ali por volta do segundo colegial, e foi quando eu pensei, falei, não, eu quero muito de verdade ir pro Japão e eu vou começar a trabalhar pra fazer isso acontecer. Então vocês veem que não é uma estrada com atalhos, pelo menos pra mim não teve nenhum atalho. Eu sei que tem possibilidade de intercâmbio no colegial, mas qualquer dia, quando eu for falar dos meios de ir pro Japão, eu comento um pouquinho disso. Pra mim, infelizmente, não foi possível ir, por exemplo, pelo Rotary, né? E que o Rotary ele só aceita menor de idade. Quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade, eu já tinha completado 18 anos, ou tava pra completar 18 anos, alguma coisa assim. Então a primeira coisa que eu decidi nesse meu caminho foi: eu não vou prestar nenhuma única faculdade brasileira que não tenha acordo com o Japão. Então esse foi o meu principal critério de escolha da minha universidade. Eu não prestei faculdade que não tivesse algum tipo de acordo com alguma universidade japonesa. E é lógico que a USP atendia todas as minhas excelências. Tinha o curso que eu tinha mais interesse, tinha contato com o Japão e era uma faculdade de excelência. É uma faculdade de grande excelência até hoje, né? Acho que é inquestionável o quanto que a USP é extraordinária em praticamente todos os seus cursos, né? Acho que não tem nenhum curso que seja ruim na USP, né? Mas, independente disso, a gente não tá falando de USP, a gente tá falando de Japão. Então, quando eu comecei a prestar, eu buscava muito essas informações nessas relações internacionais das universidades e encontrei o Japão.
E essas minhas motivações, o que eu queria indo pro Japão? Eu queria realmente sentir de verdade aquela experiência cultural que eu só tinha com os animes e os mangás. Então, aquelas questões, aquelas nuances mesmos, então, coisinhas do tipo, como que é viver nessa cultura tão diferente, que tem uma questão hierárquica tão forte, completamente diferente daqui do Brasil. Aqui a hierarquia ela é praticamente derrubada, não existe, ela não é respeitada, né? Em termos, assim, gerais. Ainda mais se você comparar com o Japão, né? Praticamente não existe hierarquia aqui. Como que é você ter isso? Como que é você ter um clube que não é só os seus amigos, é meio que a sua profissão, você é um estudante, mas você também é um membro do clube. Como que é ter isso? Como que é falar essa língua o dia inteiro, sabe? E como que é eu poder... Como que eu vou me sair? Eu tinha muito essa curiosidade. E não era aquela... No meu caso, não era aquela coisa de eu quero sair do país e fazer intercâmbio para qualquer... Não, eu queria ir para o Japão. Tanto que me apareceram outras oportunidades de intercâmbio para outros lugares e eu simplesmente recusei. Hoje eu dou uma arrependida, assim, mas sabe aquela... eu arrependo, mas não arrependo, porque se eu tivesse me agarrado àquelas oportunidades, eu não teria ido pro Japão e eu não troco essa experiência do Japão por absolutamente nada nesse mundo. Uma coisa que eu falo pra vocês sobre motivação é que realmente vocês tenham qual é a motivação de vocês, quais são os objetivos de vocês com essa experiência muito claros. Então não interessa qual é a sua motivação, não interessa o porquê você tá querendo ir para aquele país. Interessa que você tenha isso muito claro dentro de você. Se é vontade de aprender, de estudar, no meu caso era um desejo muito grande de aprender na fonte. Eu sempre duvidei muito de conversinhas de internet e eu sempre tive uma dificuldade, às vezes, com alguns descendentes que às vezes a pessoa não tinha um contato de verdade, ele ouviu falar mas já tava distorcendo a história, porque ele ouviu falar quando era novo, mas quando ele era novo não dava bola pra essas coisas, então não prestou atenção direito. Então essas coisas sempre me deixavam muito pé atrás, e estudar na fonte, estudar no Japão, eu saberia que eu ia ter uma experiência plena e verdadeira com relação àquela cultura. Então, quando você tem a sua motivação muito forte dentro de você, isso é o que vai te mandar pra frente. É isso que não vai te deixar desistir de absolutamente nenhum dos seus sonhos. Seja fazer um intercâmbio, seja passar naquela faculdade X, seja conseguir um emprego tal, não interessa. Seja correr atrás de alguma coisa profissional mais absurda ou menos tradicional, não interessa. Enquanto você tiver as suas motivações, o porquê você tá fazendo isso muito claro com você, isso é muito importante, e é isso que vai te impulsionar e vai continuar te dando garra, porque, olha, não foi fácil. No próximo vídeo eu vou comentar com vocês como que foi o processo para eu conseguir esse intercâmbio pela USP e conseguir fazer o acordo. Então foi muito perfeito, porque eu não precisei trancar minha faculdade, eu fui direto pela faculdade, todas as matérias que eu fiz lá, elas foram aceitas no meu currículo quando eu voltei. E eu vou contar pra vocês como que foi isso. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima!